Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começar a falar sobre o Fluminense, queria pedir desculpa aos senhores por não ter feito nenhum vídeo ontem. É porque minha filha e minha neta vieram aqui e eu tive que também resolver os problemas na rua. Aí depois ficou meio difícil de poder gravar o vídeo. Mas estou aqui hoje para poder fazer isso. E antes de começar a gravar o vídeo, eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, o canal nosso CN Flu. Graças a Deus, todos sabem dos meus problemas de saúde, né? Do mal de Parkinson, câncer de próstata, das minhas dívidas. E para evitar uma depressão, eu sempre assisti os vídeos do Fluminense, né, pelos YouTubers, né? E aí eu resolvi fazer também. Não sei, até hoje eu não sei fazer direito. Estou esperando ter uma conhecida que tá para vir aqui para me explicar alguma coisa, mas ela não pôde vir até agora. Mas eu tô fazendo com a cara e a coragem e só sei falar, e não tenho ninguém que, que, que possa estar dentro do Fluminense lá para me passar as notícias. Então eu vejo mais ou menos dos YouTubes que eu confio, né? E passo aqui, repasso aqui as notícias dele e falando com meus comentários. Aí sim, comentários são meus, não deles. Agora as notícias vêm deles, né? Porque, como eu falei antes, eu não tenho como tá lá ou ter alguém para estar lá para me repassar essas notícias. Dito isso, eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram até agora. São 419 inscritos. Eu não pensei de chegar nem a 100, mas estou agradecendo a todos, o carinho de todos. Vocês sabem que eu vendo açaí aqui em casa, fico de meio-dia à meia-noite vendendo, eu e minha esposa. Então o dia pra gente é cansativo, porque a gente fica naquela tensão de ver alguém comprar açaí ou não. Quando toca o barulhinho do celular, dizendo que tem pedido, aí a gente vai e faz, independente do horário. Muitas vezes vou deitar mais de uma hora da manhã, quase 2 horas, que a gente às vezes tem pedido 5 para meio-dia, 5 para meia-noite, 5 para meia-noite, e então aí a gente até fazer o pedido e aguardar vir o entregador para pegar o pedido e levar para o cliente e ver se foi entregue tudo direitinho ou não. A gente vai deitar ou se arrumar para tomar um banho, para deitar, para dormir lá para 1 e pouco da manhã. E eu, por causa do meu mal de Parkinson, não tenho sono. Eu fico cansado, mas não tenho sono. Então ainda tem que tomar remédios, né? O remédio para dormir, que também é caro. Infelizmente esses remédios não são entregues pelo SUS, são remédios caros. E então aí a gente a gente tem que se virar nos 30, como diz, né? Tem as contas, essas coisas todas. E então eu vim o canal aqui me faz relaxar e esquecer um pouco de tudo isso. Então eu agradeço a todos que se inscreveram até agora e peço por gentileza, como diz um amigo que eu assisto também, um dos amigos que eu assisto aqui também, o Thiago Ferreira. Vocês que se inscrevem no nosso canal, dão um like, compartilham, vocês são o nosso patrocinador master. Então eu peço a vocês que, por favor, todo mundo que estiver assistindo o canal, por favor, se inscreva, dê o like e compartilhe o canal, porque vocês fazendo isso,
vocês vão ajudar o YouTube a espalhar nosso canal para o Rio de Janeiro, para o Brasil e quiçá para o mundo inteiro. Então eu conto com o apoio de vocês, por favor. Ajudem o seu amigo aqui, Careca, a, a aumentar o número de inscritos no canal. Conto com a colaboração de vocês. E o segundo pedido, esse aí já é mais, depende da pensamento de vocês. Aí não é só apertar o dedinho, dar o like, nem se inscrever, nem compartilhar. Para melhorar o canal aqui, além de colaboração, como se faz isso, eu preciso da colaboração de vocês, fazendo o Pix para eu poder comprar algumas coisas para fazer o canal, porque todos sabem que esse notebook não é meu, nem o microfone, é dos meus filhos. Aí quando meu filho precisa para usar ou para o trabalho dele ou para a faculdade, aí eu fico sem poder fazer a gravação, né? Fazer o vídeo. Fico dependendo de ter disponibilidade do notebook e do microfone. Então eu peço colaboração de vocês, façam um Pix, ajudem para que com a colaboração de vocês e depois do montante que tiver, que eu possa comprar de repente um notebook, um microfone para poder fazer meus vídeos independente do horário que meus filhos estiverem usando ou não o notebook. Dito isso, vamos falar sobre o nosso Fluminense. Como todos sabem, eu já falei, eu gostei muito da partida que o Fluminense fez contra o Borussia. Só não gostei porque antes do jogo começar, o empate para todos nós era um excelente resultado, né? Porque Borussia é um time grande da Europa, nosso Fluminense estava começando a crescer no brasileiro, saiu em 6º lugar, né? Quando veio para o Mundial, e a gente ficou meio assim com o pé atrás, mas durante a partida eu fiquei meio feliz, fiquei super feliz de ver o Fluminense jogar do jeito que jogou, e ao mesmo tempo fiquei triste porque o empate passou a ser um mau resultado para a gente, porque do jeito que o Fluminense jogou, merecia a vitória. E infelizmente o Everaldo, na hora de dar aquele chute pro gol, ele podia perder o gol, podia isolar da arquibancada, chutar na mão do goleiro, acertar o travessão, a trave, mas pelo menos tinha que ter chutado, que aí as pessoas iam estar falando outra coisa e não falando o que ele fez. Então, ali a gente poderia ter ganho o jogo, ou em outros lances também, o chute do Martinelli, o chute do René, o Arias, que entrou 2 vezes sozinho e não acertou o gol também. A gente era para ter ganho pelo menos dos 2-0. Mas aí, dito isso, eu acho que o Fluminense agora tem que esquecer o Borussia. Tem que... Esse Hyundai aí, ninguém conhece direito, mas o que eu vi o jogo deles, e hoje vou tentar ver se eu não estiver vendendo na hora, se minha esposa estiver tranquila aí, não estiver tendo na hora, eu vou tentar ver o jogo, que é antes do nosso, acho que é 1 hora, entre o Borussia e o Mamelote. Então, vou ver como esse Mamelote vai se portar diante do Borussia. Vou ver se é o Borussia que não está jogando bem ou se o Fluminense que realmente jogou muito bem. Então, vou ver para ver como vai ser o outro adversário, o terceiro adversário do Fluminense nessa chave. E o Fluminense hoje tem que entrar como entrou contra o Borussia. Entrar com disposição, com vontade, com técnica, com passes rápidos, trocação de passes, de jogada, como fez contra o Borussia. E só fazer uma coisa diferente, acertar o gol. Porque, infelizmente, no Borussia faltou isso. O que tem sobrado nos outros times brasileiros tem faltado no Fluminense, que é acertar o gol e fazer o gol. Eu não acho que o Flamengo, não estou contra o Flamengo, mas não acho que o Flamengo jogou tão bem assim. Mas ele
conseguiu fazer os gols. Acho que o Botafogo jogou muito bem, mas teve pouca chance, e a chance que ele teve, ele fez, entendeu? O Flamengo, a chance que ele teve, bem dizer, concretizou, os 3-1. E a gente tem percebido, não o adversário de hoje, mas os europeus no segundo tempo têm cansado. E isso ajuda nós brasileiros que estamos no meio da temporada. Então, no time de hoje não tem nada a ver, que é um time asiático, corre muito, parece que começou a temporada no mesmo período que a nossa, mas o Fluminense tem que jogar com inteligência, não partir com tudo para cima, partir com inteligência, organizado, não deixar as costas abertas, porque se deixar a defesa aberta, eles correm muito e a velocidade deles pode nos surpreender. Então temos que jogar com inteligência, com calma, paciência. Primeiro tentar fazer o primeiro. Depois que sair o primeiro, eles vão tentar vir para cima e a gente pode jogar com mais calma, mais inteligência. E pelo que eu estava vendo agora de manhã, e consegui ver um pouco ontem do caso do Jornal da KTO e hoje de manhã o Lessa, a entrevista, a coletiva do Renato, ele deu mais ou menos a entender que ele deve colocar o Ganso, pelo menos o Ganso, mas acredito que o Cano também, porque ele mesmo falou que o jogador já está curado, só falta ritmo de jogo. E para ter ritmo de jogo, tem que jogar. E nada melhor do que um jogo como hoje para ele jogar, para ir adquirir o de hoje e o outro, que acho que é quarta-feira. Ele tem que jogar. Jogando vai adquirindo um ritmo. Se ele depois cansar ou algo parecido, aí coloca alguém no lugar dele, ou o Veraldo ou outra pessoa, ou outro jogador. Então eu acredito, pelo que o Renato falou, eu acredito que, apesar que o Renato tem que ter muito cuidado, que tem jogadores com cartão. Se tomar o segundo, fica de fora da oitava, né? Que tem o Martinelli e o Hércules, cada um com um cartão. Então, mas eu acredito eu acho que eu queria que o Renato hoje botasse o Bernal para ele também pegar ritmo, porque ele também está vindo de contusão. Mas eu acho que ele não deve botar não, só se for no segundo tempo. Eu acredito que o Renato hoje deve escalar o seguinte time: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, e hoje acredito que ele coloque o Fuentes no jogo de hoje, que eu acho que hoje de repente seria mais importante o Fuentes, que parte para cima. Então acredito que seja o Fuentes. Martinelli, Hércules, Ganso, Arias, Cano e Canóbio para ajudar na marcação. Eu acredito que para começar o jogo seja esse time. Então vamos repetir: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, Fuentes, Martinelli, Hércules, Ganso, Arias, Cano e o Canóbio. Eu acredito que seja esse time. Eu tava vendo ontem, quando minha filha tá aqui, eu tava vendo, acho que foi o Globo Esporte, que o Arias ele levou uma pancada durante o jogo contra o Borussia e ele levantou a camisa, estava até meio roxo o lugar ali. Ele estava meio dolorido, mas segundo a reportagem do Globo Esporte, falou que ele está preparado para o jogo, que ele não está sentindo mais nada, mas quando ele levantou a camisa, estava feio o negócio, estava roxo mesmo ali. Mas espero que realmente não seja nada. E eu tenho quase certeza, infelizmente, que esse Mundial vai marcar a despedida do Arias do Fluminense. Que o Arias jogando o que ele está jogando,
e aparecendo para o mundo inteiro nesse Mundial aí de clubes, nessa Copa do Mundo de clubes, eu acho que ele vai interessar vários clubes aí. Vão chover proposta para levar o Arias. Tenho quase certeza disso. Espero que não, mas eu tenho quase certeza que vai acontecer isso. Mas vamos aguardar aí para ver o que acontece. Então, eu não falei do Pix, né? Acabei não falando para vocês o Pix, né? Por favor, eu pedi para fazer o Pix, mas não falei qual era o Pix, né? Eu tenho 2 Pix, todos os 2 são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, para quem acha melhor, Pix curto, ou para alguém que tenha certa dificuldade, como eu que tenho mal de passo, que fico tremendo na hora de digitar, aí o número curto é melhor. 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Como eu disse no início, os 2 Pix são do Banco PicPay. Eu aguardo a colaboração de vocês. Tenham todos um bom sábado e que nós tenhamos que o Fluminense faça um grande jogo hoje e consiga uma brilhante vitória, se possível, com um placar de uns... Acredito que o jogo hoje deve ser uns 5-0 ou 5-1. Vamos aguardar para ver. Vou cravar aqui 5-0 no jogo de hoje. Estou muito confiante para o jogo de hoje. Apesar de nós todos tricolores sabermos que o Fluminense adora... O Fluminense parece o Robin Hood, adora tirar do rico e dar para o pobre, né? Por isso eu fico sempre preocupado quando jogo contra o time mais fraco. Mas de qualquer forma acredito muito na vitória. E o meu placar é 5-0. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um lindo sábado para todos, uma grande vitória para nós todos podermos comemorar depois com a nossa família e com nossos amigos. Fiquem com Deus, até a próxima com uma grande vitória do Flusão.